Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 19 de dezembro, são pontualmente 15 horas e 30 minutos e está no ar um Sem Edição especial. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva desse 2016 que não acaba nunca, Reinaldo Azevedo, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Veja, você nunca lhe dei boa tarde, Silvio. É verdade. Pois hoje em horário especial. Eu tenho uma saudade, sabe, Silvio, do que eu vou contar. Lembra aqueles tempos que quando chegava assim em dezembro não tinha mais notícia? Era tão bom, a gente ficava buscando notícia, né? Até qualquer bobagem era notícia. Qualquer bobagem a gente dava um jeito de dar um título interessante para a bobagem, porque não acontecia mais nada em dezembro. Faz tempo já que a gente não consegue ter um dezembro tranquilo, você reparou? Acabou. Não tem mais. Eu lembro que em julho do ano passado, eu ia tirar férias, a minha família já tinha comprado passagens e tal. Aí o Cunha rompeu com o governo. Né? Aí eu cancelei as minhas férias, minha família viajou, e ali se abriu um portal. E nunca mais a gente conseguiu não ter notícia. E agora vai. E vai. Verdade, as delações acabaram de chegar para teoria agora. Você acha o quê? É uma peneira, daqui a pouco começa. Vai ter vazamento no dia de Natal. Você quer apostar? Você vai estar lá comendo peru, alguém vai ligar e vai dizer assim, Silvio, você viu o vazamento que aconteceu? Terrível, né, É isso aí. Parafraseando o taxista que eu peguei nesse final de semana, ele dizia assim, ninguém mais nem lembra que o Lula foi quase ministro, ninguém nem lembra do Bessias e tal. Parece que foi há um ano, né? Mas vamos lá, Reinaldo. Tá virando uma bagunça, como disse uma moça que trabalhava em casa uma vez, indignada, isso aqui ainda acaba virando uma democracia. Que coisa, né? Reinaldo, eu senti na própria pele aquela piadinha de coitado do editor de política que vai montar a retrospectiva, porque tem muita coisa. Vai ter muita coisa, né? Senti na pele aqui. Você me empresta depois, companheiro? Isso aqui Empresto. Eu gostei bastante, achei um levantamento muito bom. Encaminho para você. Eu vou usar para me defender, inclusive. Reinaldo, então a gente divide aqui em 4 blocos, vamos dizer assim, 4 trechos para conseguir tentar mais ou menos organizar todos esses temas do ano. O primeiro deles, que eu chamei dos protestos ao impeachment. Esse foi o ano do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E tudo isso começou com as maiores passeatas da história democrática, com um Congresso Nacional que acabou pressionado pelas ruas e votou tanto a Câmara quanto primeiro o afastamento, né? E depois o Senado ratificou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nesse processo todo também surge aí, ganha corpo um personagem muito importante, que é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Exatamente. Olha, foi o governo, o antigo governo, né? O governo anterior, o velho regime, não entendeu a natureza do que estava em curso. Eu acho impressionante e não foi por falta de advertência. Quer dizer, há momentos em que os governos deveriam ler os adversários, né? Deveriam ler os críticos, vamos dizer assim. Fica lendo os acólitos, dá tudo errado. Se eles tivessem lido os críticos, eu e outros, né? Talvez as coisas tivessem tido um outro rumo. Felizmente, ficaram lendo só a sua turma e o governo caiu. Por que eu estou dizendo isso? Lembre-se que as primeiras manifestações em favor do impeachment, você não tinha ainda caracterizado o crime de responsabilidade. Na verdade, as manifestações eram contra a corrupção, contra os desmandos, contra a crise econômica, que já estava muito clara, havia se pronunciado. E eu me lembro, eu tenho que fazer isso. O primeiro jornalista da grande imprensa que falou a palavra impeachment fui eu, num vídeo que eu gravei na Jovem Pan a partir de uma capa da Veja. Né? A capa que dizia Lula e Dilma sabiam de tudo, antes da eleição. É verdade, foi antes da eleição. E naquele dia eu disse, bom, então impeachment. Né? Aí, por outras razões, ainda não caracterizado o crime de responsabilidade. A pedalada, no caso. Então, note, antes de você ter caracterizado o crime de responsabilidade, você já tinha um caldo de cultura bastante forte em favor do impedimento da Dilma e pedindo a queda do governo. Porque tão logo a gente conheceu o resultado das urnas, também se consolidou, foi muito estranho, consolidou-se uma sensação de que uma fraude eleitoral havia acontecido. Né?
a nação um pouco caiu em si. Não a fraude, não me refiro, telespectador, a fraude eleitoral, das a urna. urnas. Não, o resultado acho que foi aquele mesmo. Acho que a Dilma ganhou. Num compartilho daquelas teses sobre as urnas. Eu achei isso tudo uma bobajada. Ela ganhou, mas ganhou, se percebeu em cima do estelionato. Então, melhor do que fraude, o estelionato eleitoral ficou muito caracterizado, né? A insatisfação generalizada. As pessoas se deram conta de que a Dilma não ia cumprir aquilo que ela estava falando. Que aquilo tudo era conversa mole. E com a Lava Jato evidenciando ali, trazendo à luz as evidências de falcatruas e safadezas as mais diversas, que colocava o PT no centro da arquitetura criminosa, que infelizmente isso é uma coisa que hoje está se perdendo. Quando eu digo infelizmente, não é porque é importante acusar o PT, é porque são coisas distintas mesmo. Aliás, o Estadão faz um belíssimo editorial hoje, não é porque eu concordo com tudo aquilo e porque aquilo reproduz um monte de coisa que eu já escrevi também, estou dizendo que copiou não, estou dizendo que é o mesmo pensamento. Infelizmente está se perdendo, o PT era o centro da arquitetura criminosa. E as pessoas falam, bom, esse governo eu não quero mais. E aí eu lembro até que uma vez eu escrevi um texto dizendo, graças a Deus a Dilma cometeu crime de responsabilidade. Eu lembro. Graças a Deus. Ó, Dilma, obrigado por ter cometido o crime de responsabilidade. Que vai que ela não tivesse cometido. Nós estaríamos com ela aí até agora. Porque o impeachment, então, não custa lembrar, o impeachment tem uma dupla face. Ele tem uma face que é jurídica e ele tem uma face que é política. Só uma das coisas não basta. A verdade é essa. Você pode ter o elemento jurídico para fazer o impeachment, se você não tiver as condições políticas, ele não acontece. 2005 não aconteceu. E você tem elementos para fazer impeachment em 2005 com o mensalão. O impeachment de Lula. Não aconteceu porque ele tinha maioria no Congresso. Qualquer coisa que você entregasse morria na Câmara. Ponto. Não ia passar. Então você precisa ter as condições políticas. E precisa ter o elemento jurídico. E o elemento jurídico apareceu. Aí muita gente diz, um elemento jurídico frágil. Bom, queridos, não existe meia gravidez. A questão é, o crime de responsabilidade foi cometido ou não foi? Aquilo é crime de responsabilidade? É. Está caracterizado na Lei 1079 como tal? Sim. Então, quando você passa a ter o elemento jurídico junto com o elemento político, aí, então, você passa a ter uma conexão das ruas com os políticos. Até então, destaque-se, você se lembra, Silvio, que as ruas inicialmente elas eram completamente antipolíticos. Absolutamente. Quem pisava lá era vaiado. Quem pisava lá era vaiado. Aí houve um movimento muito inteligente, a meu ver, especialmente do MBL, que se aproximou dos políticos. Porque caiu a ficha da moçada que eram eles que votavam impeachment. Ou você tem 60% da Câmara aceitando a denúncia, ou não tem impeachment. Ou você tem depois 60% do Senado condenando, ou não tem impeachment. Então não era possível você fazer um movimento de rua que fosse ao mesmo tempo contra os políticos e a favor da derrubada da Dilma. Alguns tolos, especialmente de extrema-direita, andaram sonhando com isso, com uma espécie de revolução, né? Como se, eu acho engraçado, né? Como se conservadores fizessem revolução. Conservadores não fazem revolução. Conservadores fazem reforma, né? Conservadores preservam as instituições, não fazem o contrário, né? Então não ia haver revolução. E aí aconteceu essa aproximação necessária e o impeachment aconteceu. Sim, Eduardo Cunha teve uma importância ali central na coisa? Teve. É verdade. Se ele não aceita o pedido, morre ali. E ainda houve Veja só, eu me lembro, todos nos lembramos, né? A história realmente tem caminhos muito interessantes, né? Você se lembra que o rito que o Eduardo Cunha havia estabelecido não era ele que decidia sozinho, lembra disso? Lembro. Ele inicialmente disse, vamos fazer o seguinte, quando o pedido chegar aqui, eu instauro uma comissão, a comissão julga, avalia se existem motivos ou não para começar a tramitar o pedido e os deputados têm direito a entrar com recurso e apelar ao plenário da Câmara.
E aí, por maioria simples, vai decidir. Aí, setores da imprensa afinados com o PT inventaram uma tese conspiratória que era a seguinte: Cunha não tem coragem de pedir o impeachment sozinho. Então ele está, na verdade, tentando legitimar o impeachment de que maneira? Passando para a comissão. Esta comissão, ele vai combinar tudo direitinho, vai recusar o pedido. A comissão recusando, alguém recorre. Alguém recorrendo, o plenário vai e diz sim. Essa era a tramóia. PCdoB e o PT recorreram ao Supremo contra esse rito, com 2 liminares, derrubando o rito da Rosa Weber e do Teori Zavascki, dizendo, não senhor, a decisão é soberana, é do presidente da Câmara. Eu lembro que à época nós até comentamos aqui, mas deram mais poder para o Cunha ainda do que ele já tinha. Aí eu falei, é minha? Pois não, então sim. Segue, né? Então siga, né? E a partir dali, aí, meu amigo, aí começou, quer dizer, você rompe o dique com as ruas inflamadas, com a crise econômica comendo solta, com a crise moral que a gente vê aí, e com a incapacidade absoluta da presidente Dilma, lá imagens maravilhosas, e com a incapacidade absoluta da presidente Dilma responder ao que estava em curso. Eles não entenderam isso, né? O PT se descolou completamente da realidade política e passou a acusar, como nós vimos, um golpe. Quer dizer, você não pode, quando você tem milhões de pessoas nas ruas, quando você tem 80% da opinião pública praticamente querendo a saída da presidente, quando a gente somava todas as avaliações, quando você tem o crime de responsabilidade caracterizado e quando você perde o Congresso, aí é golpe. Então é golpe de quem contra quem, cara pálida, né? Porque do ponto de vista legal é o amparo, do ponto de vista popular é o amparo. Restou um governo que, no fim das contas, havia se tornado ilegítimo em razão das fraudes eleitorais que o tinham conduzido até lá, né? E aí foi inexorável o processo. Vai ser fácil? Está sendo fácil? Não, como diria a Kátia, a cantora, não está sendo fácil. Essa eu tirei do fundo do baú. Poxa vida, se soubesse tinha até separado uma como música a Kátia, a cantora, acha a Kátia, aqueles óculos. Não está sendo fácil, né? Está sendo realmente muito difícil. Mas estamos indo aí, né? Vamos ver. Vamos lá então, Reinaldo. Seguindo então com a nossa retrospectiva, vamos para a segunda fatia, né? Segundo capítulo, vamos chamar assim. Que foi a Lava Jato, o avanço da Lava Jato, e aqui cabe um monte de coisa, hein? O avanço da Lava Jato sobre os peixes grandes, né? Bom, vamos lá. 2 ex-ministros, Antônio Palocci, Guido Mantega, o senador Gin Argello, ex-senador Gin Argello, o próprio Eduardo Cunha, que você já citou. Sim. Agora, mais para o fim do ano, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, esse está para lá de enrolado. Então foi o ano em que o maior escândalo de corrupção do país chegou ao seu recorde do número de etapas. Foram 16. Em 2014, 17, aliás, porque tem mais uma aqui recente. Alguns dos protagonistas aí das 45 prisões temporárias e 25 prisões preventivas no ano. Citei aqui os nomes, incluiria também ainda o Silvio Pereira. Você tem muita coisa para falar da Lava Jato, não só desse avanço sobre os peixes grandes, mas também sobre a condução pela Força Tarefa. Você passou o ano todo apontando diversas incongruências, vamos dizer assim, Reinaldo, e mesmo da atuação do juiz Sérgio Moro, de quem você também tem algumas críticas pontuais. Sim. Veja só, evidente que a Lava Jato está fazendo um trabalho fundamental. Os maganos aí que estão presos ou que estão sendo processados. O Lula acaba de ganhar hoje o seu se tornar réu pela 5ª vez. Agora sou penta, mas eu vou querer ser ex ainda, né? Você vai ver, Silvinho, vou ganhar tudo isso aí. É claro que a situação dele está muito difícil. O que eu lamento... mas vai falar o que lamenta gente. A Lava Jato está elogiada em todo lugar, eu mesmo já elogiei. Agora precisa botar um pouco as coisas no seu devido lugar.
Acho que é um processo de depredação da política que está nos deixando meio sem saída, deixando o país sem saída. Porque, atenção, você que está me vendo, me ouvindo, amanhã é preciso levantar, é preciso trabalhar, é preciso cuidar da vida, né? É preciso dar comida para essa brasileirada aí. É preciso dar emprego, são 13 milhões de desempregados. É preciso dar saúde, é preciso dar previdência, é preciso dar futuro, é preciso dar escola, é preciso dar segurança. Então, um país não é uma delegacia de polícia. A delegacia de polícia é um pedaço do país, né? O país não é a Lava Jato. A Lava Jato é uma parte do país. A Lava Jato é uma tarefa de homens de Estado, de procuradores do Ministério Público, de policiais federais e, no caso, hoje se inclui o juiz, o que seria impróprio, mas de qualquer modo é considerado a força-tarefa, né? Que tem a função de verificar quais foram as sacanagens cometidas, sim, entregar as delações, fazer as delações, fazer as denúncias. Agora, não pode haver o que está em curso, e eu lhes peço de novo que leiam o editorial de hoje do Estadão, está lá no meu blog, eu reproduzi. Leiam no Estadão, mas vejam nos comentários que eu fiz. Você não pode ultrapassar determinados limites sem que você crie graves consequências para o país. Então, a primeira coisa que é preciso tomar cuidado é o seguinte: aos delatores interessa não haver diferença nenhuma, entre Caixa 2 e roubalheira. Atenção, não estou dizendo que Caixa 2 é bonito. Eu sempre fui favorável que Caixa 2 seja crime, né? Aliás, só se fala em criminalizar a Caixa 2 porque não era um crime caracterizado como tal. Não era a chamada conduta típica, como eles dizem, né? Se diz direito. Então, é claro que isso tem de ser punido. O TSE, inclusive, tem condições, a depender do tipo de ação, de caçar chapa e tudo mais, isso está em curso. Agora, um político que recebeu Caixa 2 necessariamente não sabe que esse dinheiro está vindo da propina. Isso perdoa? Não perdoa. Só que é preciso fazer a diferença. Mas a listona da Odebrecht, de sei lá quantos nomes, tem gente ali que recebeu dinheiro legal. Vou dar um exemplo de uma senadora que está fora do meu campo ideológico, a Lídice da Mata. Acho uma sacanagem o que fizeram com ela. Com ela e com outros. Está lá, Lídice da Mata. Primeiro, a feia. Uma coisa... Bom, enfim. 2, a senadora recebeu dinheiro. Não está claro se é por Caixa 2 ou não, mas recebeu. 3, diz o cara lá, olha aqui, ela não fez o que a gente... Ela não nos atendeu. Não nos atendeu. Recebeu e depois a gente pediu uma ajuda lá para o museu, sei lá o quê, não entendi direito. E ela não fez nada por nós. Mesma coisa, o Boca Mole, o senador Heráclito Fortes, está lá. Ah, não, ele é um político muito influente, e quando o nosso funcionário foi preso no Iraque, foi sequestrado no Iraque, ele nos ajudou. Pelo que eu entendi, ajudou como um parlamentar tentando livrar alguém numa situação de sequestro. Não foi nenhuma ajuda ilegal, pelo menos ali. Então, tá vendo... O sempre teve atuação em comissões de relações exteriores, quando era senador, e agora como deputado. Como deputado, é da área de atuação dele. Então, assim, é preciso tomar cuidado. Ou então o velhinho, o vice-governador, agora vice-governador do Rio de Janeiro. Dornelles. Está na cara, não tem nada contra o Dornelles ali. Então, interessa também a essa turma que viveu disso, esse tempo todo, falar assim, olha aqui, toda a classe política é um lixo, ninguém presta, precisamos pegar o Brasil e virar de ponta cabeça, chacoalhar tudo, jogar tudo ao mar e recomeçar, porque aí começam as ideias malucas e estúpidas sobre como solucionar essa crise. Isto é preocupante nesta reta da Lava Jato. Então, por exemplo, veio o deputado Mírio Teixeira com uma ideia de fazer eleições diretas agora.
Agora, tudo bem, se o Temer renunciasse até 31 de dezembro, seriam eleições diretas segundo a Constituição. A partir de 31 de dezembro, 1º de janeiro, é indireta. Não, ele quer uma eleição direta a qualquer tempo. Na verdade, quer antecipação de eleição. Antecipação de eleição é inconstitucional. O artigo 60 da Constituição não permite. E o artigo 60 da Constituição reúne as cláusulas pétreas da Constituição. Você não pode antecipar a eleição. Tá certo? Não alterando o calendário do governante em curso. Não pode. Nem estende, nem encurta. Né? Aí ele teve uma outra ideia, que a Marina defendeu, está defendendo também, que é transformar o atual parlamento em Congresso Constituinte. Quem foi que elegeu esses parlamentares para ser constituinte? Você elegeu para ser constituinte ou não? Isso é golpe. Isso é golpe parlamentar. Ora, não, o Congresso agora será constituinte e vai ser unicameral, então vou juntar deputados e senadores, os 594, vão aprovar uma nova Constituição, só não pode mexer em cláusula pétrea. Aí você fala assim, mas que mal tem isso? Não são eles já que votam? Tem. Uma emenda constitucional precisa de 3/5 para ser aprovada em 4 votações, 2 na Câmara e 2 no Senado. Na Constituinte é maioria simples. Então qualquer maluquice vai passar por maioria simples? No momento em que as ruas estão aí... tal. Outra coisa, você faz uma eleição direta, uma Constituinte agora, o que vai acontecer com a PEC do teto? Vai para... As calendas. Exatamente. O que vai acontecer com a PEC? O que vai acontecer com o MP do ensino médio? Some. O que vai acontecer com a PEC do setor elétrico? E este é um governo que, curiosamente, caminha. Que é uma das coisas que me irritam também um pouco, inclusive entre nós, jornalistas. Será que realmente o governo, com 4 meses, menos de 4 meses, será que é realmente um governo tão inativo? Será que é realmente... Inclusive o Congresso, será que é um Congresso tão desprezível? Escuta aqui, vamos lá. Houve PEC do teto, houve PEC do teto. É importante? Para não transformar o Brasil num Rio de Janeiro de dimensões continentais. Para não transformar o Brasil inteiro num Rio de Janeiro sem Ipanema, sem Leblon, sem não sei o que, sem não sei o que lá. Entendeu? É importante. Teve MP do ensino médio, que já agora deve ser aprovada no Senado? Tem. Importante, importante. Teve a PEC do setor elétrico? Teve a PEC do setor elétrico. Teve a lei de responsabilidade das estatais, que também é o centro da safadeza? Teve. Né? Então você tem coisas que estão... A lei que permite a exploração de outras empresas no pré-sal, que não a Petrobras, são coisas importantes? Sim. Tem um destravamento ali em curso no BNDES. Vem cá, para 4 meses, no meio do maior bombardeio da história, porque nunca houve coisa igual, um bombardeio contra a política como está tendo, o governo Temer conseguiu encaminhar essas coisas. Eu pergunto, a quem interessa essa desmoralização permanente da política, que para começo de conversa, se for bem sucedida na cabeça deles, vai jogar tudo isso no lixo. Inclusive certos setores, eu acho que às vezes as pessoas não estão... Tem uma certa fúria burra no ar, com todo respeito. Né? Eu não estou me referindo nem às ruas, não. Falando de alguns setores formadores de opinião mesmo. Tem uma certa fúria figadal no ar, que tem muito pouco de pensamento, tem muito pouco de estratégia. Né? O país resiste a um retorno, a um recuo na história da PEC do teto? O Brasil resiste sem fazer uma reforma da Previdência? Resiste por quanto tempo? O Brasil vai resistir se a lei do petróleo volta atrás, e volta, hein? Dependendo do que aconteça, volta. É bom para o país que aconteça isso. Então, assim, E eu não estou advogando nenhuma solução extraconstitucional. Ao contrário, extraconstitucional são essas coisas aqui. Eu estou querendo o cumprimento da Constituição, estou querendo o cumprimento da lei. Né? Inclusive, no que diz respeito ao papel de cada um dos poderes da República. Porque há um destrambelhamento evidente. Há um destrambelhamento evidente do Ministério Público, que não tem nada a ver com investigar bandido, pode continuar a investigar bandido, não tem ninguém que tem que mexer com a Lava Jato. Há um destrambelhamento do Supremo.
O Supremo precisa parar de dar liminares ilegais. O Supremo, os ministros do Supremo. O Supremo precisa se conformar com o seu papel, que não é legislar. Porque isso cria só um fator de confronto com o Congresso. Eu achei muito interessante a entrevista da Marina Silva ao Estadão, uma das entrevistas mais odiosas que ela já deu, de inconsistente, né? Aliás, a Marina Silva disse querer fazer nova política. Eu, fosse ela, ficava contente com essa, porque só com essa política ruim é que ela é considerada uma referência de pensamento. Porque com uma boa política, iam se dar conta do que ela é capaz de falar. Aí ela diz assim, na Suprema Corte americana jamais alguém desrespeitaria uma ordem de um ministro da Suprema Corte. Primeiro que na Suprema Corte americana ninguém monocraticamente deporia o presidente do Congresso. O presidente do Senado, que no caso é o vice-presidente da República, inclusive, lá, né? Monocraticamente, ninguém faz isso lá, né? Segundo, que não ia começar a tramitar uma ação de um sócio de um ministro do Supremo. Que aquela ação da rede é assinada por um sócio do Barroso. Ex-sócio. O Barroso ainda tem o nome no escritório. Isso na Suprema Corte americana não acontece, né? E segundo, eu queria saber por que a Marina Silva acha que uma liminar concedida por um ministro depondo o presidente de um poder está necessariamente certa. E 6 ministros derrubando essa liminar estão necessariamente errados. Né, Marina Silva? Aprendeu lógica onde? Essa não é lógica urbana, não é lógica da floresta, não é lógica do outro mundo, não é lógica de nenhum lugar. Nem lógica do Avatar. Então, assim, não fazer o quê, né? Os povos da floresta. Os povos da floresta. Aí vai o Luiz Fux e também resolve que isso é mais engraçado ainda, né? Que a Câmara não tem autonomia para votar projeto de lei. Ele tira da cartola de algum lugar, que eu acho mais interessante é isso. Em que terá se baseado o Luiz Fux para dizer, bom, emenda de iniciativa popular que entra aqui não pode ser adotada por deputado. Não pode, porque não. Mas por que não pode? Se ela não for adotada por deputado, ela começa a tramitar como? Como é que eu vou me certificar? Quem autentica essa iniciativa? Vou ter que verificar assinatura por assinatura, porque eu preciso saber. Né? Ou eu posso agora na internet pegar milhões de assinaturas, então, tramita aqui, já que não vai ser verificado mesmo, eu quero isso aqui, eu quero que seja votado. 2, inventou que um projeto de emenda de iniciativa popular não pode ser emendado. Mas emendar projeto é uma atribuição do Congresso, do Parlamento. Onde está escrito que o parlamentar deixa de ser parlamentar ou perde uma das suas atribuições quando a emenda é de iniciativa popular? Onde? Aí vai e dá uma liminar sozinho. Então é assim, um ministro sozinho decide depor o presidente do Congresso. Outro ministro sozinho decide que uma votação na Câmara com mais de 60% dos votos não vale. Mas não vale baseado em qual documento legal? Em nenhum. Uma interpretação que eu fiz da lei. Uma interpretação? Quer dizer, você anula uma decisão. Um poder anula a decisão do outro com base numa leitura subjetiva de alguns tantos princípios. Outra decisão que vai cair também. Vai cair. Vai cair. É tão absurda que vai cair. Então é preciso parar com isso. Mas essas coisas todas se dão e para entornar o caldo, juízes e Ministério Público passam a fazer a defesa aberta de seus privilégios, travestindo esta defesa de interesse nacional. Não, estão querendo acabar com as prerrogativas dos juízes. Eu até hoje não entendi
Eu sei que as pessoas fazerem críticas a isso, às vezes elas são prejudicadas na justiça, inclusive. Mas eu até agora não entendi por que é que ganhar acima do teto prejudica a autonomia de um juiz. Ou melhor, ajuda a autonomia de um juiz. Ou seja, eu não entendi por que um juiz ganhar no teto prejudica a sua autonomia. Eu não entendi por que um juiz de primeira instância, de segunda instância, ganhar o salário que ganha o ministro do Supremo prejudica a sua autonomia. Eu posso até ser favorável a que juízes ganhem. Olha, ele tem uma formação, merece ganhar 300 mil por mês. A iniciativa privada deve pagar. Se o cara merecer, paga. Paga. O mercado é assim. Se merecer, paga. Se não ganha, é porque não merece. Se só ganha 180 pau no setor privado, é ruim. É ruim. Tem que ganhar 180 pau no setor... se só ganha 180 pau no setor público, desculpa. Se só o setor público paga 180 pau para ele, é porque não é bom esse negócio, não. Vai ganhar no setor privado, isso. O setor público é 37,5, não é isso? Então, assim, misturam-se as coisas de uma forma... Então, nós temos hoje um caldo contra a política, contra os políticos, contra o Congresso, é tudo vagabundo, ninguém presta, ninguém serve, essa gente toda, temos de fazer uma reforma geral, reforma não, quase revolução, que acabe com tudo, que vire tudo de ponta cabeça, fazer constituinte, fazer eleição direta, nenhum político presta, temos que mandar todo mundo para cadeia, não importa, tudo bandido, não importa o tipo de crime, não importa nada, todo mundo é igual, todo mundo é vagabundo. E quando você fala, aí temos de botar teto no salário. Não, aí não vamos botar teto no salário, não, porque teto de salário prejudica a autonomia dos juízes. Opa! E do Ministério Público. Opa! Temos de ter uma lei que coíba abuso de autoridade. Não, que lei coíba abuso de autoridade? Coisa nenhuma, não pode ter lei que abuso. Ou então, como disse o juiz Sérgio Moro, maior respeito por ele, mas como é que um juiz vai ao Senado e diz assim, olha, agora não é hora de votar uma lei contra abuso de autoridade? Bom, então quer dizer que tem hora para abuso de autoridade? Essas coisas não podem ficar assim. É evidente que há um destrambelhamento da Lava Jato, e o destrambelhamento da Lava Jato é ruim para a Lava Jato. Porque se estão achando que algumas coisas por aí que estão acontecendo vão passar pelos tribunais superiores, não vão. E aí é ruim, porque fala assim, tá vendo? Olha a impunidade. Não, não é impunidade, tá vendo? Olha como as coisas foram feitas sem muito rigor. Este é o ponto. Né? Essas coisas me preocupam. Por exemplo, me preocupa... Querem ver? Me preocupa que o Renan, por exemplo, seja réu em 11 inquéritos, seja citado em 11 inquéritos, investigado em 11 inquéritos, melhor, investigado em 11 inquéritos. Ele teve uma denúncia até agora, certo? O relator teve de falar, dá para vocês pegar essa denúncia de volta, dar uma melhorada, porque ela está muito fraca? Então vem cá, 2 anos e meio de Lava Jato, 11 inquéritos, e o relator está dizendo que foi isso que o Teori disse, no fundo, né? Ó, tá ruim isso aqui, viu? Agrega coisa aí da Polícia Federal, dá uma trabalhada nesse negócio. É a denúncia dos 800 mil, né? Dos 800 mil. Eu até brinquei, falei, se o Renan é o que dizem, por isso não dá nem bom dia, né? Não que seja pouco dinheiro, mas é muito para nós que é pobre. Não, exato. Ele é tratado como um dos grandes, nomes 800. Ali do então, a primeira denúncia, 800 mil, uma denúncia que vai a outra denúncia, aquela lá da namorada, lá da Mônica Veloso. Da Mônica Veloso. O Edson Fachin, relator, tem que dizer, olha, eu tenho que dizer aqui que a denúncia é meio fraca também, mas, né, vamos tentar, vamos ver se rola. Né? Para todos os efeitos, vamos investigar aí. Né? Então, tá na hora, atenção, deixa a opinião pública fazer suas reivindicações, deixa a opinião pública ir para a rua, deixa as pessoas reivindicarem coisas, pedirem coisas, fazerem política, é o papel delas. É o papel dos movimentos políticos, dos movimentos de rua, dos movimentos sociais, cada um na sua, respeitando a lei, que faça. Agora, que tal o Ministério Público se concentrar na Lava Jato e parar de fazer política?
É uma proposta que eu tenho. Que tal o Ministério Público parar de ficar fazendo projeto de lei? Parar de ficar fazendo lobby no Congresso? Parar de ficar dizendo que quer lutar boxe com o Congresso, como fez o Carlos Fernando? Em que país, em que democracia do mundo o Ministério Público ou correlato diz que vai lutar boxe com o Congresso, com o Parlamento? As ameaças de renúncia coletiva. Ameaça de renúncia coletiva como se eles pudessem. Como se eles pudessem renunciar. Funcionário público não renuncia, pede demissão. Não tem essa de renúncia. Vai o quê? Quer ser acusado de prevaricação? Que história é essa? Fica parecendo que eles investigam se eles quiserem? Eles são obrigados a investigar. Né? Então, que tal, então, o Ministério Público fazendo o papel dele no seu quadrado? Que tal o Legislativo no seu quadrado? E parando de tentar também votar lei de retaliação, que também isso não é bonito. E que tal o Judiciário fazendo o que lhe cabe fazer? A começar do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje virou, meus queridos, um campeonato de responsabilidade. Aí, quem ganha com isso? Ninguém. Quem ganha com isso? Os espertalhões ganham com isso, o especulador ganha com isso. O pobre, como eu, parafraseando, né, o Caetano e o Gil, né, os pobres e tão pretos e pretos e tão pobres não ganham nada com isso. A classe média que trabalha, que arrecada imposto, que se lasca, não ganha nada com isso. O trabalhador não ganha nada. Quem ganha com esse clima? Qual é o depois que se imagina? Então é isso. Quando vem falar de eleição para mim, não sei o que, eu digo, qual é o depois? E depois? Depois nós vamos para a Revolução Social, é isso? Vamos para o pau, vamos... O que nós vamos fazer? Porque, havendo esses processos todos, o que há de virtuoso acaba. Então eu quero saber, um país que vá recuar nessas medidas que avançaram até agora, caminha para onde? Aí a gente chama quem? O Dallagnol, o Sérgio Moro e o Carlos Fernando e monta o quê? O Comitê de Salvação Nacional? Instaura uma guilhotina no meio da praça e faz a fila? O quê? Então, eu quero o Sérgio Moro absolutamente livre para tomar as decisões dele. Eu quero o Ministério Público absolutamente livre nos limites do que lhe garante a lei para fazer o seu trabalho, para investigar. E quero o cumprimento da lei. E aproveitando, já que as denúncias agora chegaram da Lava Jato, da Odebrecht, as delações, chegaram ao Supremo, o meu conselho é que vá tudo para a internet. Acabou. Abre tudo. Abre tudo. Não fica com esse negocinho. Né? Tática de conta-gotas, que tem uma expressão que eu usei que está no editorial do Estadão hoje também, que eu usei lá atrás. É isso, coisa de conta-gotas, que vai minando o processo político, que vai minando a confiança. Aí, o tonto que está ouvindo isso e não está entendendo, diz assim, o Reinaldo está querendo botar freio na Lava Jato, como disse a Marina, estão querendo botar freio na Lava Jato. Qual freio, minha senhora? Qual freio estão querendo botar na Lava Jato? Onde está o freio? Não estão querendo botar freio em nada. Eu só estou dizendo que o país precisa continuar cuidando da sua vida. Ou vocês acham que vai haver um tostão de investimento no país se a coisa continuar assim? Quem vai jogar dinheiro fora? Vira só o paraíso da especulação. Só isso. Reinaldo, antes da gente partir para o terceiro tema aqui, para a gente falar de eleições municipais, só um último ponto que eu queria que você comentasse nesse combo Lava Jato. Foi o ano, né? O ano que começou lá com a Operação Triplo X, é o ano do triplex e o ano do sítio em Atibaia. Isso. A pergunta que todo mundo faz, e aí queria que você comentasse, mas pontuando, que eu sei que você tem vários pontos nesse, o Lula vai ser preso em 2017? Para fechar o ano jogando você numa fria. Não joga não. É só que eu sei que você tem... a resposta é necessariamente complexa. Você tem uma opinião que foge da manada. E hoje as pessoas querem... Tá muito engraçado, né? A pessoa quer a sua opinião, mas se você der outra diferente da dela, fala, não é essa não! Não quero essa sua opinião, quero outra opinião sua, essa eu não quero. Né? Ou então...
Então vamos lá. Eu vou tripartir a minha resposta. Eu, com as convicções que tenho. Então, convicção. Acho que o Lula tem de ser preso? A minha resposta é sim. Tão logo fique caracterizada a organização criminosa. Só que eu não sou juiz. Isso é uma leitura que eu tenho no processo. Fique caracterizada a organização criminosa. Para mim, o grande crime do PT foi o assalto ao Estado de Direito, de que o assalto propriamente dito é um instrumento. E é evidente, para mim, que o Lula sempre soube de tudo isso. Né? O lugar de alguém que pratica esse tipo de assalto à democracia, eu acho que é a cadeia. Quanto agora às denúncias que chegaram contra ele, que o fizeram réu. Lá vai. Eu acho que elas são fracas. Eu acho que ainda que o Sérgio Moro decrete a prisão dele, o condene e mande prender, porque num primeiro momento está na mão do Sérgio Moro. Acho até que essa prisão pode ser confirmada por um TRF, em segunda instância, mas acho que a chance de cair em terceira instância é grande. Por exemplo, eu li os depoimentos, vamos pegar o caso mais momentoso, né? ou aquele que mais rendeu coisa, que mais rendeu literatura, que é o caso do Triplex, do Guarujá. Por isso e por aquilo, talvez seja dono. Prova de que ele é dono não existe. Mas eu acho que ele é dono. Não, também acho. Tá vendo a diferença? Eu tenho uma diferença em relação a certos posicionamentos, né? Mas você, o cara do Petralha, do APD... Só que é preciso produzir a prova. Até onde vi, essa prova não existe. Até onde viu que está comprovado que o apartamento pertence ao AS. E o documento que frauda... Então, porque, veja só, se é do Lula, tem que ter em algum momento a comprovação de que é do Lula. Isso eu não vi. E tendo tido a comprovação que é do Lula, tem que ter tido a comprovação de que por um processo fraudulento voltou para o AS. Isso também não vi. Mas é próprio da lavagem de dinheiro você criar maquiagens para isso. Bom, aí também... Então aí você abre o caminho, por aí você consegue condenar quem você quiser. Se você pode condenar alguém por lavagem de dinheiro dizendo, não, eu não tenho a prova, e por isso mesmo você praticou lavagem de dinheiro, aí... lavagem de ativos, ou sei lá o que. Aí, então, fica um caminho fácil. Então, assim, eu gostaria que fosse 2, eu acho que não há motivos. 3, eu acho que não seria prudente a prisão. Agora, só raciocinando só friamente, só com, assim, vamos fazer de conta que é um joguinho de Lego. Pega a peça daqui, não é assim que funciona. Que se cumpra a lei. Agora, o melhor para o país seria o Lula condenado e, em segunda instância, solto. E não como uma espécie de mártir na cadeia. Por que eu falo isso? Se isso aqui vai dar tanta polêmica, Jesus Cristo. O Datafolha já detectou, e não só o Datafolha. Teve um Ibope também, né? Teve Ibope. Esta depredação permanente da política que o Ministério Público está fazendo, que o Judiciário está fazendo, que setores da imprensa estão fazendo, que setores dos conservadores, da direita, estão fazendo. Isso cria um caldo de cultura que acaba sendo favorável ao antigo regime, né? Ao PT.
Veja, o PT quebrou a cara nas eleições municipais de uma maneira fabulosa. Não obstante, o Lula, nas pesquisas de intenção de voto, está em primeiro lugar. De todo mundo, todos os políticos citados pela Lava Jato, porque toda a elite política está citada, pelo menos, né? Isso é verdade. Não sobrou ninguém dos nomes grandes. É verdade. Né? Porque está o Lula, está o Serra, está o Aécio, está o Alckmin, está... Até a própria Marina. A Marina. Até eu! Né? Marina lá, ficou parado lá com o Léo Pinheiro, né? Léo Pinheiro estava vindo falar, o Janot falou, não, obrigado, não quero ouvir. Até hoje a gente sabe por quê. Então, assim, tá todo mundo ali. Dos citados todos, ele está em primeiro. E não é pouca coisa, não. É um quarto das intenções de voto. Né? E com viés, né? E com viés de alta. De alta. Viés de alta. De março para agora, ele cresceu 8 pontos. E de março para agora, os tucanos caíram 8. A diferença entre ele e a Marina já chegou a ser de 22 pontos numa simulação do segundo turno. Agora é de 9. Ora, se você... A que ponto nos levou a depredação permanente da política? Eu tenho chamado a atenção. O que eu tomei de porrada por causa disso, você sabe. Você sabe. Tá? A que ponto nos levou a permanente depredação da política? Levou ao ponto de dizer assim, todo mundo é igual mesmo. Ninguém presta mesmo. Político é tudo a mesma água. Se é, por que é mesmo que fizeram aquilo tudo com o Lula e com o PT? Se é tudo igual. Se é tudo igual, não terá havido alguma perseguição ao Lula, quem sabe a Dilma? Não está na hora da gente reavaliar melhor isso? Atacar a política como ela está sendo atacada deseduca as pessoas. Não educa. Né? Você apelar a esses fervores justiceiros, né? Esse tipo de oportunismo dá uma resposta errada para a sociedade, não uma resposta certa. Isso atinge o próprio processo democrático. Será que convém, num quadro em que se diz que toda a política é vagabunda, você ter o Lula preso? Eu, sinceramente, que não convém. Mas, atenção, outro dia eu falei isso, uns imbecis aí, Reinaldo, ele não quer que ele seja preso, não querer, eu quero. Acho que, por enquanto, não há elementos para isso. Quando eu digo não há elementos, prova. O Ministério Público tem que produzir prova. Não tem que produzir PowerPoint. Fazer PowerPoint é fácil. Fazer a prova é que é difícil, porra. Fazer PowerPoint eu já fiz antes. Todo mundo já fez antes. Todo mundo sabe que o Lula está ali. Naquele centro. Quem não sabe que o Lula está no centro? Produzir a prova é que é a dificuldade. Né? Então é isso. O primeiro é o querer. O segundo é o poder. Isto é, haver a prova. E o terceiro, aí é pura questão de leitura da realidade do que seria melhor. Do que seria mais conveniente. Só que eu não quero que aconteça o conveniente. Eu quero que aconteça o legal. Eu sou legalista. Eu sou fanaticamente legalista. Se a lei não autoriza, então não. Fim de papo. Mas não dava para... Não dava para a gente acochambrar. Não dava. Acabou. Né? Nesse sentido, assim, eu gosto daqueles filmes da Netflix de justiça americana, que é o seguinte, tem erro formal, bate o martelo, vai para cá, não enche meu saco. Acabou. O senhor, doutor advogado, o senhor doutor promotor, que tente fazer a coisa certa. Né? Não venha apelar ao juiz, que seja o juiz a ser o justiceiro. Né? Eu vou fazer aquilo segundo aquilo que está nas regras. Né? Então é isto. É o querer, é o poder
E é o que seria conveniente. Né? Agora, peguem essas coisas que eu estou falando, pensem, ponderem, né? Pensem vocês mesmos que tipo de justiça vocês queriam, né? Que tipo de justiça vocês querem. Né? Acima de tudo, ela há de ser imparcial, ela há de ser isenta, porque sendo imparcial e sendo isenta para eles, será imparcial e será isenta para nós. E é fundamental que seja assim. Pois é, Renato, então vamos lá, vamos correr. Vamos. 16 horas e 20 minutos, 50 minutos de programa. Opa! Bom, aconteceu tanta coisa que muita gente até esqueceu que elegeu novos prefeitos e vereadores há 2 meses. 2 meses. Reinaldo, eu queria apontar 2 datas. A primeira, o primeiro turno da eleição, no dia 2 de outubro. A surpreendente vitória do João Dória para comandar a maior cidade do Brasil, uma vitória do governador, da articulação do governador Geraldo Alckmin, e paralelamente a isso, a derrota acachapante do PT, que foi reduzido ali a uma sigla média do ponto de vista da capilaridade a ser o 10º, municipal. né? O 10º Exato. partido. É a maior derrota desde Lula 1, né? Desde a primeira eleição do Lula. E a segunda data é no final do mesmo mês, em 30 de outubro, com a vitória do Marcelo Crivella para administrar o Rio de Janeiro contra o Marcelo Freixo, mas uma eleição marcada pela derrota do Eduardo Paes, que não conseguiu fazer o sucessor, e também a vitória do Alexandre Calil, de um partido minúsculo, derrotando o candidato do Aécio Neves, o João Leite, em Belo Horizonte. Olha, então vamos lá. Aqui em São Paulo venceu, digamos, ainda que a gente seja tentado a falar assim, olha, são outsiders, né, que estão ganhando. Porque a primeira leitura é essa, né? O João Dória vem com aquele discurso, não sou político, sou gestor. Tal. O Calil não é exatamente do establishment político, né? E o Crivella também seria, de algum modo... Agora, vamos pensar. João Dória pode ser tudo, menos outsider. Né? Eu diria até que ele é um dos empresários mais bem relacionados que eu conheço no Brasil. Pura verdade. Né? O LIDE, que é o grupo que ele criou, que é uma... na verdade, é um grupo associativo, é uma coisa associativa, né? Não não reúne setor de nenhuma área da economia. São empresários para pensar questões na esfera social, de legislação, bom. Tem uma ligação com a política antiga, o pai era político, ele começou muito cedo na política, ele foi secretário, ele foi presidente da Embratur com o quê? Com 20 e poucos anos? Não é? Então, não é um outsider. Né? Vamos para o Crivella. O Crivella é senador faz tempo. Ministro, né? Foi ministro da pesca, que até falou, né, o dia quando foi nomeado, que não sabia botar uma minhoca numa vara. Né? E até brinquei aqui, eu falei, isso é metáfora ou o quê? Né? Mas ele pertence a uma igreja que tem um partido político. É o PRB. Que é o PRB, ligado à Igreja Universal. Então, não tem outsider aí, né? E o Calil, aí sim, algo surpreendente, mas escuta, o futebol nunca foi distante da política, né? Estava sempre muito próximo. O que é notável ali é ter aplicado uma derrota no PSDB do Aécio, né? O que é notável ali é o PSDB não ter conseguido, mesmo depois da derrocada do petismo na escala federal, mesmo com o desastre que é a administração do Fernando Pimentel no governo de Minas, o PSDB não ter conseguido fazer um prefeito. Então existe uma rejeição, parece bastante pronunciada ao partido ali. É claro que é uma questão que o Aécio tem de pensar. Né? Então veja, eu não acho que esses resultados caracterizem manifestações assim, olha, as pessoas estão querendo o novo, porque nada disso é muito novo. Nada disso é muito novo. E também as circunstâncias específicas. Vamos lá. São Paulo
Eu gosto que seja assim, mas São Paulo tem um antipetismo muito forte. É uma muralha. É uma muralha, né? Já demonstrada na eleição presidencial, né? Já demonstrada na eleição presidencial. Minas não, né? Minas, o PT sempre ganhou eleição em 2002, 2006, 2010, 2014. São Paulo, acho que em 2002 o PT ganhou por pouco, mas depois 2006, 2010, 2014 perdeu. Então não foi só a capital, né? O Alckmin ganhou, o PSDB Interior, né? promoveu uma razia no interior de São Paulo, foi uma coisa espetacular, né? O PT fez 6, 7 prefeituras em São Paulo. Acho que 6 prefeituras. 6 prefeituras em São Paulo. 6 prefeituras em São Paulo. Mais de 570 municípios. 6 prefeituras. Perdeu todo aquele cinturão vermelho. Todo cinturão vermelho e tal. Então não foi. Então você tem fatores específicos. O fator específico de São Paulo é o antipetismo, uma presença muito forte do tucanato, inclusive no interior. Minas Gerais tem esse negócio de que também vamos pegar ali. Até outro dia Minas não se distinguia, né? PT e PSDB andaram muito juntos em Minas. O Calil recuperou uma propaganda eleitoral do Lacerda para a prefeitura de Belo Horizonte, em que o Aécio Pimentel pediu votos para o Lacerda, dizendo aqui em Minas estamos todos juntos. Que era do PSB, né? Foi aquele consórcio que eles montaram ali. Que à época eu até brinquei, né? Eu chamei de Minas tenta inventar o Partido Único, que eu chamei de PUM, né? O PUM, Partido Único. Partido Único. Não tem, né? PUM, Partido Único de Minas. Isso não existe. Aí o Calil aproveitou um pouco disso também. Então existe uma rejeição ali ao tucanato que precisa ser pensada, é uma coisa específica. E no caso do Rio de Janeiro, bem, aí a melhor gestão que o Rio teve em muitos anos, que foi a do Eduardo Paes, isso é apenas um fato, goste ou não dele. O Eduardo Paes foi corroído pela reputação do governador, Sérgio Cabral, de quem é um aliado, e também porque escolheu um candidato ruim. Né? Escolheu um candidato ruim que tinha um passado controverso, pelo menos, ainda que ele tenha sido isentado de qualquer responsabilidade pelo Ministério Público, no caso do confronto com a ex-mulher. Né? Então, assim, eu não vejo muito essa coisa, existe um movimento favorável aos outsiders. Não acho que a eleição tenha confirmado isso. Agora, acho sim que, de algum modo, se tenta forçar a mão nisso. É claro que essa depredação toda da política, bem não vai fazer. Né? Já começam a aparecer os candidatos. Né? Então, eu vejo assim, quer ver? Bolsonaro vai ser candidato, eu acho. Até porque ele já se multiplicou em bolsonarinhos na política, então ele pode ser o Bolsonaro pai, né? Não precisa ter o Bolsonaro pai e os bolsonarinhos filhos. Acho que são 3 já. São 3. São políticos. Se ele tivesse 18, seriam 18. Então, acho que ele se candidata. Lembrar que a última pesquisa da Datafolha tem a mesma quantidade de votos dos tucanos. Sendo quase o one-man show. Né? Ou homem, ou PSC, ou não sei o quê. Bolsonaro, com a sua pregação meio radical, aquela coisa meio esquisita que ele fala, ele é um outsider? Não, ele não é outsider. Se há coisa... se há alguém insider, é ele. Há quanto tempo ele é deputado? Há quanto tempo ele insiste nessa mesma tecla? Há quanto tempo ele bate nessa mesma pauta? Há quanto tempo ele decidiu assumir essa coisa do discurso ultra-radical, que nem é de direita, é um discurso ultra-radical do ultra-radicalismo per se, né? Que eu acho engraçado, né? Você vai perguntar pro direitista, né? O direitista, nunca conheci ninguém tão estatista quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma cabeça de esquerda, em economia, por exemplo. Né? Vai perguntar o que ele pensa da reforma da Previdência. Né? Tem uma cabeça de esquerda a economia. Ele gosta de ficar batendo em gay, em não sei o quê, em lésbica, Mas, de qualquer modo, ele não tem nada de outsider. Um Ciro Gomes pode aparecer, porque afinal não está na Lava Jato? Pode, mas é outsider? Não.
Ciro de jeito Vai perguntar nenhum, em Sobral se ele é outsider. É. Veja a trajetória dele, se é outsider. Né? Ah, e o Roberto Justus? Eu não acho que essas coisas prosperem, sinceramente. A ideia de que a gente possa ter um Trump no Brasil, acho que não. Acho que não. Acho, inclusive, uma tolice. Vejo alguns movimentos, até de gente boa, flertar com isso. Temos de pensar alguém de fora da política. Quem é o Espírito Santo? Que tal o Espírito Santo? Né? Não acho que com as demandas que estão dadas aqui, com as dificuldades que temos aqui, com um país que não é uma federação como são os Estados Unidos, né? Que não tem um sistema eleitoral que tem os Estados Unidos, porque atenção, o Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, é bom lembrar disso. Uhum. Ele ganhou a eleição por causa do sistema, mas ele perdeu a eleição. Ele não ganhou a eleição. Né? E não foi por pouco, não. Ele teve menos votos. Isso. Então, vamos com calma. Né? Eu lamento que todo o processo político esteja havendo essa depredação, joga a gente numa espécie de vazio, mas também não vejo que haja demanda por esse salvador da pátria. Aparecerão os salvadores. Espero que ninguém chegue lá, né? Porque salvadores têm sempre ideias simples e erradas para problemas difíceis. Né? Reinaldo, 4h30? 4h30? 4h30. Isso, 4h30. Então, a gente... Para amarrar, Reinaldo, aí, uma espécie de quase consideração final, vamos dizer assim, eu tinha separado um bloco para falar sobre o futuro do governo Michel Temer e você acabou falando já sobre ele ao longo de todo esse programa. Mas dá para falar... Dá para amarrar ali, porque o ano que vem é um ano crucial para a reforma da Previdência, um ano crucial para a retomada da economia, especialmente no primeiro semestre, né? Exatamente. Olha aqui, eu tenho dito, e de novo, né, enfrentando chateação, poderia ter acontecido essa piadinha, isso foi aqui? Não foi aqui. Mas pode ser que eu já tenha contado aqui também, né? Piada de interior, de caipira, não tem muita graça, mas ela é sempre ilustrativa. Ela tem sempre um fundo moral importante. O sujeito que está na enchente, né? Aí tá lá, vai chover, chove. Você água, contou aqui, contei, né? Verdade, contou num sem edição. Contei no sem edição, não é isso? Da água. Uhum. Deus manda 3 barcos falando, quando ele está morrendo, aí Deus fala, Deus, você não me ajudou? Mandei 3 barcos, você não quis, agora morro afogado. Temos um barquinho. O governo Temer é um barco. Um barco, não serão 3. Um. Que nos dá uma janela de 2 anos para encaminhar a reforma da Previdência, para encaminhar uma forma consistente de controlar os gastos, para encaminhar uma reforma trabalhista, e para ver essas outras coisas que já foram andando, que eu já disse aqui, para ver se a gente consegue, pelo menos, criar as condições para um crescimento sustentado. Se essas coisas não forem feitas agora, não serão feitas depois. Porque não serão feitas em período eleitoral. E ninguém vai para a eleição direta propondo isso. Né? Eu sei que é difícil, mas eu ainda proporia ao Temer. Eu encaminharia uma emenda parlamentarista também. Já. Que também depois fica mais difícil. Né? E acho que seria bom para o país. Agora, note. Aparecerão acusações contra o Temer. Então vamos para a esfera legal. Isso é uma coisa importante também. Aparecerão acusações contra o Temer, porque não sei o quê, porque ele errou não sei onde, porque cometeu crime não sei o quê. Atenção, os crimes, com todas as aspas que quiserem, sem aspas, depende de cada um da sua posição. Os atos do Temer anteriores à sua posse não podem viabilizar sua condição de presidente da República. Todo mundo sabe disso, é constitucional. Artigo 86. Certo? 86? 86. Então, aquilo que o Temer praticou antes da sua chegada à presidência não pode atingi-lo
na esfera penal e no que diz respeito a crimes de responsabilidade cometidos antes, tá? Crime de responsabilidade pode, mas se for no exercício do mandato. Tá claro? A Dilma, o crime de responsabilidade foi no exercício do mandato. O que ela cometeu antes do mandato não contou. Só que ela cometeu no mandato. Então, ações penais e crime de responsabilidade questões cometidas pelo Temer antes da posse não podem viabilizá-lo como presidente da República. Ele não pode ser processado por isso. Não pode ser processado por isso na vigência do mandato. Agora, é claro que governar não é só ser legal ou não, tem que ter as condições políticas. As condições políticas, por enquanto, o Temer tem. Ele tem uma maioria no Congresso relativamente boa. Né? Então, ele tem essas condições. As ruas, por mais que as esquerdas estejam tentando incendiar, até agora não aconteceu. Então, não vejo risco por aí. Agora, existem as ações do TSE. Justiça Eleitoral. Esta sim. Né? Então, aí nós vamos ver. Então, por exemplo, esta delação que vazou agora, no Estadão de hoje, né? Diz lá, Odebrecht doou 30 milhões para a coligação do Dilma Temer. Né? Qual vai ser a consideração do TSE? Olha, foi para a coligação é inseparável, é ilegal e, portanto, houve abuso de poder econômico, do poder político e a chapa está cassada e, portanto, o seu Temer está cassado. Ou então o TSE vai dizer, não, olha, nos autos fica evidenciado que esse dinheiro, na verdade, foi doado para o PT. O Alckmin, o Temer não tem exatamente a ver com isso. É possível fazer essa separação? Não sei. Então, acho assim, o risco maior que há ao mandato do Temer, eu entendo que vem do Tribunal Superior Eleitoral. E não da esfera penal, e não do STF ou de qualquer outra coisa. Porque, insisto, há esse limite constitucional. Ninguém vai entrar com uma denúncia contra o Temer no Supremo por algo que ele tenha praticado antes do exercício da presidência. Porque não pode. Simples assim. Né? Não pode. Agora, no TSE, o risco é efetivo. Né? Vai ser pedido compartilhamento desses dados? Por exemplo, isso é controverso se pode ou não pode. Que se vai tentar, se vai tentar. Isso, né? E aí depois alguém talvez recorra, olha, não pode haver porque você não vai agregar dados novos ao inquérito. Uma vez que o inquérito já... Né? Não sei. Eu espero, agora sim. Então vamos lá. Feeling. Morris Albert só ganha dinheiro com feeling. Feeling. Acho que ele fica até o fim do mandato. Torcida. Espero que fique até o fim do mandato. Se não ficar, será muito ruim para o país. Porque qualquer processo eleitoral, direto ou indireto, vai nos escolher no meio da reforma. E aí não tem reforma, pode esquecer. E aí, meu amigo, ó, a melhor saída vai ser Cumbica. Né, e outros aeroportos internacionais, né, outros aeroportos com voos internacionais. Então, espero que não aconteça. Né? E terceira coisa, relativamente tranquilizadora, na esfera do STF, pouca coisa pode atingi-lo. Na esfera do TSE, não, aí existe uma fragilidade razoável. Vamos torcer para que haja a melhor solução para o país. Né? Sem que se desdoure a lei. Eu acho que isso é possível. Tomara, é minha torcida. Reinaldo Azevedo, são 4h40. Então, 1h10 de programa, o mais longo, né? sem o mais edição, longo sem edição da história, realizado. depois aquela gente toda ficar brava. Bom, Reinaldo, você vai pra praia, agora vai descansar um pouco. Eu vou pra praia, voltarei jambo, né? 16 de janeiro, é isso? Eu trabalho até dia 23 e dia 16 de janeiro estou de volta. Tudo bem. Então, Reinaldo, um ótimo Natal para você, não um vão me feliz reconhecer. ano novo. Voltarei um homem moreno, finalmente. Legal, vamos dar tchau na câmera tchau. aberta, Cadê? desejar
Um Feliz Natal para Aqui. você que nos acompanhou, um ótimo Feliz ano Natal. novo. Feliz E ano ao novo. longo da semana, a TVeja vai apresentar retrospectivas temáticas. Hoje falamos do Brasil, de política. Amanhã é dia de internacional. Feliz Natal, um abraço Feliz para Natal. você. Bom Até ano mais. novo. Beijo.